Shalom, amados e queridos de Yahvé. Aqui é Eliseu, de Beitiel, adoração e santidade. Por favor, repita comigo uma pequena frase. A palavra viva se tornou homem. Repetindo, a palavra viva se tornou homem. O texto se encontra em Yohanan, João, capítulo 1, verso 1 a 5, na BJC, na Bíblia Judaica Completa, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nela estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Vamos orar? A ti, ó soberano Adonai Hashem, sejam prestadas por toda a eternidade adoração, louvor e glória, que teu nome seja exaltado e muito mais elevado acima dos céus, e que por meio da nossa vida possamos exaltar o teu santo nome, retransmitindo, testemunhando à próxima geração os teus grandes e magníficos feitos. Minha súplica é que tu, ó soberano, nesta hora nos aceite em tua presença, pois estamos perfumados com a fumaça de incensos aromáticos, que são as orações e súplicas dirigidas a ti, durante o dia, à tarde e nas madrugadas. Além disso, temos trazido em nossa orelha, no polegar e no dedão do pé direito o sangue da nova aliança, que foi realizado por teu primogênito e unigênito, Yeshua HaMashiach, poderoso de Abraham, Isaac e Jacob. Nos faça atravessar a cortina que nos separa do Olam Hazé e do Olam Rabá, para que, atraídos para junto de tua santidade, vivamos em plena santidade. Sim, protegidos pelo teu manto de poder, vivamos em adoração exclusiva a ti. Peço isso em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amados, tratemos sobre o tema A Palavra Viva se Tornou Homem, que aborda a questão da eternidade de Yeshua. Por isso, utilizaremos a forma antropopática, que é colocar atributos e concepções humanas e físicas para Yahvé, com a finalidade de expressar este tema tão empolgante. Para que eu consiga ao menos delimitar alguns aspectos de forma inteligível, devo primeiramente reconhecer que Yahvé é insondável, amados. Por mais sabedoria que a mente humana possa alcançar, ela ainda é incapaz e finita. Sequer podemos mensurar a forma real dele, pois tudo com relação ao soberano Yahvé é em grau infinito. Conformados com este fato, temos que nos contentar com alguns flashes, alguns lampejos da revelação dada pelo Ruach HaKodesh, Espírito Santo, por meio das próprias Escrituras Sagradas, e também por alguns testemunhos dados por servos do Altíssimo. Principiemos o assunto trazendo referência ao texto lido no início de Yohanan, capítulo 1, do 1 ao 5, que declara que a palavra, ou ainda verbo em algumas outras traduções, pertence exclusivamente a Yahvé. A palavra tem a sua fonte no eterno. Mas afinal, o que é a palavra? Por definição, o dicionário Priberman diz que é o som articulado com uma significação, vocábulo, termos, permissão de falar, promessa verbal ou ainda afirmação. Com isto, podemos deduzir, afirmar que Yahvé, quando decreta algo, é porque houve uma vibração das suas cordas vocais, sendo que o princípio emana dele próprio, que fazia parte do próprio Yahvé, e portanto não se distinguia dele. Isto é lógico, pois como diz o Terlim, os Salmos 94, o verso 9, declara: não ouvirá aquele que fez o ouvido, não verá aquele que formou o olho. Portanto, Yahvé enxerga,
não é mudo, nem sequer surdo. Ele é comunicativo, pois mesmo na criação do universo invisível e visível, deu ordens e imediatamente foram executadas. Na Bereshit, Gênesis capítulo 1, de 1 a 5, declara: no princípio Deus criou os céus, mundo invisível, e a terra, o mundo visível. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz. Ele se comunicou. E houve luz. Deus viu, ele tem visão, que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã um dia. Ou seja, o que queremos dizer é que a palavra, que era pré-existente no eterno, a vibração das suas cordas vocais, agiram realizando a criação. E por isso o mundo veio a existir, pois esta vibração das suas cordas vocais tinha o poder, a capacidade de dar ordem e criá-la. Assim como foi escrito aos judeus messiânicos em Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz: este filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do Hadidulá Barmorim, a majestade nas alturas. Como diz, esta palavra poderosa, criadora, tem a expressão perfeita, pontual da natureza de Deus, até que recebeu a honra de se personificar. Ou seja, esta palavra viva veio se tornar um ser espiritual, entre aspas. Como poderei explicar algo tão insondável e tão complexo? Como ilustração, utilizarei uma expressão usada pela citologia, que é uma área da medicina, ou seja, este ser espiritual foi gerado de Yahvé por meio de uma mitose. O que é mitose? É um processo de divisão de uma célula viva, mantendo o mesmo número de cromossomos. Compreendeu? Esta divisão celular foi o que ocorreu espiritualmente, sendo que esta personificação da palavra divina não foi obra de uma criação, pois ela já pré-existia como algo intrínseco a Yahvé. Portanto, esta palavra divina, incriada, não criada, foi gerada a partir da própria essência de Yahvé, com os mesmos atributos espirituais, com o mesmo DNA. Sendo assim, este ser espiritual, entre aspas, por conter a genuína totalidade da estrutura, jamais pode ser chamado de criatura. Tanto isto é verdade que o próprio Yahvé o chamou de o meu filho amado, o unigênito. Em suma, esta palavra tem a mesma existência eterna, porém um ser que tem forma e corpo a parte de Yahvé. Como filho, naturalmente ele foi gerado. E sendo gerado do Pai, ele teve um início num determinado ponto da eternidade. Com este ponto bem definido, chegamos à seguinte conclusão: que este ser espiritual, o Filho, foi gerado pelo Pai, Yahvé. E por causa desta particularidade, não é mais parte de Yahvé, conquanto tenha o mesmo DNA estrutural do Pai. Por isto, este ser espiritual chamado de Filho de Deus foi qualificado para um fim específico, a capacidade de suportar o propósito pré-estabelecido por Adonai, que foi realizar em si mesmo o plano divino para a salvação de toda a humanidade decaída. Você diria, como ele pode suportar toda esta responsabilidade? Pois nele habita a plenitude da divindade, em seu próprio corpo carnal. Para melhor compreensão, observe o que escreveu o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, 19 e 20, que diz:
pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado em uma estátua. Uau! Que atitude magnífica! Mas observe o que reafirma o Rabino Shaul em Colossenses 2, verso 9. Colossenses 2, verso 9, quando diz: porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Uma vez que esta palavra foi dotada do mesmo DNA e da mesma honra dirigida a Yahvé, jamais se utilizou da prerrogativa com a finalidade de se beneficiar do fato de ser igual a Yahvé, mas para cumprir todo o propósito estabelecido pelo Pai, se manteve em submissão, esvaziando-se de tudo o que dispunha na eternidade. Observe que o Rabino também escreve lá em Filipenses 2, do 6 ao 11, quando diz: apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo, ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como seres humanos são. E, quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo nome, para que em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus o Pai. Yeshua, em total obediência ao Eterno, se tornou um ser humano, concordou em se tornar um servo, um escravo, e por sua escolha se entregou à morte em sacrifício uma vez e para sempre no madeiro, a fim de cumprir o propósito pré-estabelecido por Yahvé. E por causa de sua entrega total e incondicional, em submissão, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome e o fez assentar-se num trono de honra ao seu lado, com o nome de Yeshua HaMashiach, o Salvador. Foi aceito e coroado, recebendo novamente a honra que tinha antes de se esvaziar. Observe que Yeshua declarou Yohanan, João, capítulo 5, verso 17, que diz: Yeshua, porém, lhe respondeu: meu Pai tem trabalhado até agora, e eu também estou trabalhando. A declaração que Yeshua fez, o Pai está trabalhando até agora, e está se referindo, mostrando o seu empenho amoroso em dispensar, em buscar e salvar o perdido pecador, assim como diz em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e salvar o necessitado, o perdido, o doente. Mas deve-se pontuar que em todo o tempo Yeshua jamais tenciona ser honrado, mas sempre redireciona a glória ao seu Pai. Observe o que disse Yeshua em Lucas 18, 17 a 19. Um dos líderes lhe perguntou: bom Rabi, que farei para obter a vida eterna? Yeshua lhe disse: por que você está me chamando bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Que lição de singeleza, que lição de modéstia nos dá Yeshua, pois ele jamais deixa de declarar que o verdadeiro alvo da distinção, da exaltação é Adonai Hashem. No entanto, apesar de toda a sua humildade, ele falou a pura verdade. Pois pense comigo, apesar dele ter o mesmo DNA espiritual, jamais
ele poderia se considerar igual ao Pai, pois havia uma medida de unção. Esta capacitação estava na quantidade exata para que o seu corpo humano pudesse suportar. Deixe-me explicar melhor. Caso uma minúscula fração de glória pudesse ser acrescentada a seu corpo físico, este não suportaria e sucumbiria fulminado diante de tamanho poder. Portanto, a unção que estava sobre ele era o que era possível, o que era cabível para um corpo humano comportar. Afinal, o corpo, ele é comparado a um vaso de barro. Vejamos o seu exemplo no Monte da Transfiguração. Matitiahu, Mateus capítulo 17, 1 e 2, diz: 6 dias depois, Yeshua tomou Kefa, Yaakov e o seu irmão Yohanan e os levou em particular a um alto monte. Enquanto olhavam, ele começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, mais um pouquinho, seu corpo era transformado em luz plena. Apesar disso, não se tratava da totalidade da luz divina. Por isso, ele não podia aceitar qualquer glória de homens. Por outro lado, ele mesmo ficava calado quando recebia uma declaração de aceitação, uma expressão de amor por parte de seu pai. Observe no mesmo texto, no mesmo capítulo de Matitiahu, Mateus 17, somente que no verso 4. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz de dentro da nuvem dizia: Este é meu filho, a quem amo, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Porquanto a finalidade de sua vida foi muito clara, por ter o direito inalienável à primogenitura entre todos os demais irmãos terrenos, recebeu por merecimento uma porção multiplicada da herança. E se temos alguns exemplos, por causa dos seus feitos maravilhosos, sua vida irrepreensível, seu testemunho inigualável, seu sacrifício no madeiro, a anulação de sua vontade pessoal para fazer exclusivamente a vontade do Pai e chegar ao ponto de acreditar ao Pai as suas próprias palavras, afirmando que não pertenciam a ele. Observe Yohanan 14, 10 e 11. Você não acredita que estou unido ao Pai e que Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Confiem que eu estou unido ao Pai e que o Pai está unido a mim. Mas se não puderem, ao menos confiem por causa das obras, por causa de sua vida irrepreensível, inigualável, como primogênito foi engrandecido pelo Pai, se tornando um portão, uma porta de salvação para que os homens pudessem ter acesso direto a Adonai Hashem. Observe ainda em Yohanan, João 10, 7, 8 e 9, que diz: Então Yeshua lhes disse de novo: Sim, afirmo que eu sou o portão das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou o portão. Se alguém entrar por mim, estará seguro. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas não somente isto, mas também a luz que indica o caminho para o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Vejamos em Yohanan, João, capítulo 8, verso 12, quando afirma: Yeshua disse novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Portanto, este ser espiritual, com o mesmo DNA do Pai, ao se revestir tal qual um ser humano, estava entrando no mundo pela porta natural, que é o nascimento por meio da mulher. Mas por causa disso também abriu uma porta espiritual para que tanto homens quanto mulheres pudessem ter acesso a Adonai.
por meio da doação de sua vida e por causa do sangue derramado como oferta voluntária ao Eterno, com a finalidade dos homens se tornarem filhos de Deus, assim como Ele é. Ora, sabemos que Yeshua veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Para os que o aceitarem como Salvador, serão transformados de glória em glória, até se tornarem filhos de Deus, homens e mulheres espirituais, como diz em Hebreus capítulo 2, verso 12, ao dizer: proclamarei teu nome a meus irmãos, na congregação cantarei teu louvor. Retornemos ao princípio de tudo e compreendamos o que foi dito até aqui. Desde sempre fomos criados para vivermos em santidade, pois somos seres espirituais. Observe o que as Escrituras registram em Bereshit, em Gênesis, quando ocorreu a decisão de Yahvé, o Elohim, em criar o homem. Capítulo 1, verso 26, quando diz: então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves no ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Com isto os homens foram criados, feitos desde o princípio a imagem espiritual e semelhança moral de Yahvé, tomando como modelo o seu próprio Filho. Não é por acaso que ele é chamado de Filho de Deus, pois foi gerado nos céus, e também é Filho do homem, pois sua aparência está diretamente relacionada ao formato concedido ao ser humano. Todos os seres humanos têm como modelo, como DNA espiritual, o Filho de Yahvé, Yeshua HaMashiach. Já nascemos com a característica de buscarmos as coisas espirituais. A centelha divina foi incorporada desde o nosso nascimento na criação. Entretanto, por causa da queda de nossos primeiros pais, Adão e Rava, infelizmente a semente do pecado também foi introjetada em nós. Ou seja, em cada um de nós habitam dois tipos de semente, uma maligna e outra benigna. Somente quando ocorre o reconhecimento dos nossos pecados, decidimos entrar em arrependimento, voltando para Adonai Hashem, por meio do sangue redentor de Yeshua, o HaMashiach, que nos purifica de todo o pecado, ocorre o brotar da semente benigna e começa o reavivamento do homem espiritual interior, e somente a partir daí nos tornamos filhos de Deus, coparticipantes da glória divina, em conformidade ao padrão de nosso irmão mais velho Yeshua. Observe o que o Rabino Shaul escreve em Romanos 8, 28 e 29 sobre isso. Pois aqueles a quem conheceu de antemão, também destinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu Filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. É interessante observar que a questão da filiação, primogenitura de Yeshua HaMashiach é muito importante, pois nesta verdade encontramos o caminho para ter acesso a Adonai Hashem. Observe com muita atenção o que o emissário, o apóstolo Yohanan, João, capítulo 14, verso 20, declara: quando o dia chegar, compreenderão que eu estou unido a meu Pai, vocês a mim, e eu a vocês. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Neste versículo é possível compreender que existe um encadeamento maravilhoso. Primeiro, Adonai Hashem, o Eterno, o Todo-Poderoso, existia no mundo não existente. A sua palavra imanente sempre esteve unido a ele. Como está escrito: estou unido a meu Pai. Se manifestou, saiu do Pai, das regiões celestiais, e veio ao mundo e se tornou um homem. Por causa do seu nascimento de mulher e por meio do seu sacrifício, como porta principal, abre o acesso ao Eterno
para todos os homens. A partir do momento que o homem recebe o seu testemunho e o aceita, é ligado a Yeshua por meio do Ruach HaKodesh, que transforma o interior do adorador e o conecta a Yeshua. Como está escrito: estou unido a vocês. Mas a seguir algo espantoso ocorre. A Torá, os mandamentos do reino dos céus e o amor divino, que são vínculos da perfeição, se une o homem terreno, tanto à palavra eterna, quanto ao homem espiritual, Yeshua. Como declarado: quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. A seguir, é desencadeada uma validação também com Adonai. O pai que vê o sacrifício no madeiro de seu filho, do seu único filho, decide aceitar o adorador que o vê por meio da redenção do seu Cordeiro Santo, e o aceita em seus braços de amor. Como declarado: quem me ama será amado por meu Pai. A seguir, por causa da aceitação como filho de Deus, assim como havia ocorrido com Yeshua, o irmão mais velho, são atraídas duas unções sobre o irmão mais novo, a saber, o amor e a revelação plena da sua pessoa, como declarado: e eu o amarei e me revelarei a ele. Agora unidos num só propósito, o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, restabelecida todos os alinhamentos, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, gera clamores incompreensíveis e gemidos inebriantes, fortes, porém suaves, dentro do espírito revivido que em chamas almeja ser atraído para um nível maior de adoração no Olam Rabá, no mundo espiritual, em pura exaltação a Adonai Hashem, como diz Gálatas 4:6. E por serem filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito clama: Abba, isto é, Pai querido. Vamos concluir? Todas as palavras do mundo jamais poderão expressar, qualificar o que fez Adonai Hashem pelos homens. Seu amor transcende, ultrapassa todo o nosso entendimento, pois para atingir o vil pecador, diga eu, ele fez com que a sua própria palavra, por meio de uma mitose, se desdobrasse para se transformar num ser espiritual, ser o primogênito de toda a criação, gerar homens à semelhança de seu Filho amado e dar a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, até chegar a gritar com todas as suas forças, em absurda agonia, lá em Matitiahu, em Mateus 27, 45 e 46, quando ele no madeiro diz: desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra estava envolta em escuridão. Por voltas das 3 horas, Yeshua gritou: Eli, Eli, lama shivartani, que traduzido é: meu Deus, por que me abandonaste? Ele jamais havia se separado do Pai em toda a eternidade, pois sempre foram um, convivendo em um amor infinito, eterno. Mas por causa da raça humana, por causa da minha vida, da sua vida, para o nosso resgate, decidiu voluntariamente se entregar, tornando-se maldição em nosso lugar. Assim como disse o Rabino Shaul em Gálatas 3:13, o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque a Tanakh diz: quem pender de uma estaca já sobre maldição, veja o que o Eterno fez. Contemple que maravilhosa graça, que amor é este por causa de cada um de nós. Ele diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas que por meio dele o mundo possa ser salvo. Yohanan, João 3:16 e 17. Yeshua HaMashiach, com seu testemunho
tão magnífico, se tornou a máxima expressão do amor do Pai Eterno para cada um de nós, pois se tornou porta, acesso seguro ao Pai, que assim como o Pai da parábola que fica dia e noite sentado na varanda, olhando para a estrada poeirenta, procurando avistar o seu filho que havia decidido deixar a sua casa. Lá em Lucas 15, 21 a 24, quando diz: estando ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: depressa, tragam uma roupa, a melhor, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sapatos aos pés. Tragam o novilho gordo e o matem. Comamos e celebramos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas foi encontrado. E começaram a festejar. Amigo, querido de Yahvé, a palavra viva se tornou homem a teu favor. Você não gostaria de responder positivamente a este amor infinito, deixando suas práticas malignas e se voltar para aquele que te espera por toda a eternidade? Adonai Hashem? Vamos orar. Pai, Tu és Adonai Hashem. Te adoramos, ó Eterno, e te bendizemos por teu primogênito Yeshua HaMashiach, que outrora, com a tua palavra viva, se tornou um homem para a redenção de todo aquele que nele crê. Te bendizemos, pois não negaste a tua essência a fim de nos achegar a ti mesmo. Coloca em nosso coração o desejo de ser sempre atraído para a tua santa presença, pois a tua presença vale mais, muito mais do que o ouro, prata e fina joia. Teu amor dadivoso nos constrange, nos une em um só corpo, o corpo do Mashiach, o nosso irmão mais velho, que morreu por toda a humanidade e que nos dá acesso para a tua santa presença. Por isso te bendizemos e nos alegramos em ti, amado da minha alma. O faço em nome daquele que está sentado à tua destra, entronizado nas maiores alturas, Yeshua HaMashiach. Amém e amém.